Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Estamos de volta com o nosso estudo da série Depois da Morte, da obra Depois da Morte de Leon Denis. E nesse estudo começando a segunda parte da obra, Os Grandes Problemas. Depois de Denis ter nos convidado a fazer aquela viagem pelo passado, de ter feito toda aquela preparação para que pudéssemos entender o contexto de surgimento do Espiritismo e tudo aquilo que antecedeu, todos os acontecimentos que vieram a culminar naquele contexto de nascimento, agora ele vai de fato adentrar conosco no corpo filosófico, doutrinário do Espiritismo, trazendo-nos aí as respostas do Espiritismo aos grandes problemas filosóficos, aos grandes questionamentos da humanidade de todos os tempos. Essas perguntas, que sempre viveram, perpassaram o pensamento humano ao longo de todos os séculos, milênios mesmo, sobre o bem e o mal, a vida e a morte, Deus, o universo, enfim. Como que o Espiritismo vai enxergar tudo isso? Quais as perspectivas que o Espiritismo tem a trazer para esses grandes problemas? Quais as respostas que o Espiritismo tem a trazer ao coração e ao pensamento humano? Então, é uma parte da obra realmente encantadora, profunda, em que ele vai agora levar-nos digamos assim, a viajar, a mergulhar fundo em todo esse arcabouço de revelação, de explicações que o Espiritismo vai nos trazer. Então, como falávamos, ele intitula essa parte segunda da obra Os Grandes Problemas, e ela está dividida aqui nos seguintes capítulos, Capítulo 9, Universo e Deus. Capítulo 10, A Vida Imortal. Capítulo 11, A Pluralidade das Existências. Capítulo 12, O Alvo da Vida. Capítulo 13, As Provas e a Morte. E o capítulo 14, Objeções, ou seja, as possíveis objeções que poderiam ser levantadas a partir dos argumentos, daquilo que o Espiritismo apresenta. Então ele vai rebater essas objeções. E é interessante pensar que, no fundo, toda essa parte ela pode ser resumida em três palavras principais, que são três palavras que formam, na doutrina espírita, um conceito muito importante, que foi apresentado-nos pelos próprios Espíritos, também por Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 27, que é o conceito da Trindade Universal. Aquilo que define tudo o que aí está, toda a criação e aquele que é o seu Criador. Então os Espíritos, nesta questão 27, vão dizer para nós que há uma trindade universal da perspectiva espírita, que é formada pelos seguintes elementos. Deus, acima de tudo, acima de todas as coisas, Criador de todas as coisas, inteligência suprema, amor soberano, supremo, enfim. Deus, acima de tudo, como se fosse, pensemos num triângulo, o vértice lá em cima, e aqui as bases, os outros dois vértices, espírito e matéria. Então, com isso, com esses três elementos, nós, digamos assim, definimos tudo o que existe. Porque tudo mais, todas as outras questões, todos os outros aspectos, todos os outros elementos vão estar em algum nível ligado a um desses três. A um desses três ou aos três, a dois, a três. No fundo, aos três. De modo que esse triângulo, essa trindade, englobaria tudo mais que existe, tudo mais que é na criação divina. Eles ainda acrescentam lá que existiria um elemento de interligação entre esses dois elementos da base. Entre o espírito e a matéria, a gente teria ali como elemento de intermediação o fluido cósmico universal, que conecta essas duas coisas, espírito e matéria. Mas, basicamente, toda essa parte da obra ela pode ser condensada, sintetizada em reflexões acerca desses três elementos, Deus, Espírito e Matéria. Porque ele vai começar já falando com o universo, sobre o universo e Deus. Então já está tratando desse primeiro elemento primordial, o Criador, esse ente, e o universo, a sua criação. E o universo ou pode ser pensado aí em termos de espírito e matéria.
Você tem mundo espiritual e mundo material. Claro, a matéria em infinitas gradações, mas essencialmente nós temos espírito e matéria na criação. Tudo é espírito e matéria. E o fluido cósmico universal aí como esse elemento de ligação, né? Mas ele está conectado nas pontas a espírito e matéria. Se a gente for pensar em bem e mal está relacionado ao espírito progredindo, passando também pela matéria, aos poucos superando o mal, que é essa sua postura de rebeldia interior à lei divina, esse seu fechamento, essa sua resistência às leis divinas, as leis que velam pela harmonia de toda a criação, e o bem, que é essa harmonização paulatina, gradual do ser ao longo do multimilenário processo de evolução com a lei divina. Isso é o bem, né? Essa regra do bem proceder, de uma vivência moral. Então o ser vai saindo dos instintos, vai saindo da escravidão às paixões, ao egoísmo, e aos poucos se harmonizando com o amor, com a caridade, com o bem. Então, esse processo. Bem e mal, então, estão essencialmente ligados à ideia ou ao conceito, ao elemento espírito. Se pensarmos vida e morte, ora, vida e morte estão associados à experiência do espírito na matéria. Então, espírito e matéria. As pluralidades das existências do espírito na matéria. É inclusive esse um dos capítulos. Então, se a gente for pegar todas essas grandes questões da filosofia, bem, mal, vida e morte, Deus, universo e outras, em algum nível, de algum modo, elas vão estar relacionadas com esses três elementos primordiais formadores dessa trindade universal que os Espíritos nos apresentam: Deus, Espírito e Matéria. Então é importante a gente ter isso em mente, porque é uma boa baliza para o nosso estudo de toda essa parte dos grandes problemas universais. Pensar sempre por esse prisma, Deus, Espírito e Matéria. Assim a gente consegue, digamos assim, ligar os pontos, né? Perceber como que tudo, na verdade, se encadeia, se conecta na criação a partir desses três pilares da criação. Mas o primeiro capítulo, Leon Denis, não poderia ser diferente, vai escolher começar por Deus. Deus e a sua criação. Portanto, o universo e Deus. E logo na primeira frase desse capítulo, ele diz assim: acima dos problemas da vida e do destino, levanta-se a questão de Deus. Então, isso é muito importante. Por quê? Não é por acaso que no Livro dos Espíritos também, Kardec, inspirado certamente pelos Espíritos, resolve começar na primeira questão falando sobre Deus, sobre a natureza divina. Porque é o Criador a fonte, digamos assim, de unidade do universo. É ele o eixo universal onde tudo mais repousa, onde tudo encontra base sólida, onde tudo se explica. Então, sem ir a essa base primordial, a essa questão fundamental, todas as outras questões ficarão incompletas, ficarão difíceis de serem entendidas, porque falta-nos aquele que é o elemento fundamental de tudo que há. Porque tudo que há, como os próprios Espíritos nos dizem na questão, partiu dele. Então, ele que elaborou o projeto da criação, ele que elaborou as leis da criação, ele que elaborou os mecanismos da criação, da evolução. Então, se a gente não remontar a essa fonte, a essa primeira questão, incorremos em grandes chances de nos equivocarmos na nossa análise do universo, das leis que regem o universo, de nós mesmos, da vida, das finalidades da vida, porque tudo vai remontar a ele. Ele é, ao mesmo tempo, o princípio e também as finalidades, né? Fechando um círculo aí. Para onde quer que a gente se encaminhe, em termos de reflexão filosófica, a gente vai partir sempre de um princípio em Deus e vai cair numa finalidade em Deus, como está lá no Apocalipse. O alfa e o ômega, o princípio e o fim.
porque Ele criou tudo, Ele concebeu tudo e Ele apontou tudo para uma destinação que, no fundo, culmina nele também. Então, Ele é essa causa primária de todas as coisas, esse eixo universal, essa base fundamental de qualquer reflexão mais aprofundada em termos espirituais, no sentido de compreender a vida, de compreender o universo, de compreender a nós mesmos, né, criaturas humanas, sem passarmos por uma compreensão cada vez mais aprofundada de Deus. É claro que veremos aqui, estamos muito distantes de uma compreensão integral do que seja Deus, né? Isso talvez seja até impossível à criatura, porque se fosse dado à criatura abarcar tudo o que é o infinito e o absoluto, ela seria quase como Deus, né? Ou seria Deus. Então nós vamos tendo visões cada vez, ou compreensões cada vez mais abrangentes de Deus. Mas compreendê-lo todo seria como tentar acomodar o infinito num espaço finito. Porque a criatura, por mais grandiosa que seja, será sempre finita. Mas Deus é infinito, mais, né, do que o infinito. Então, a gente vai tendo compreensões maiores de Deus, mas abarcá-lo completamente não será viável à criatura, mas teremos visões adequadas ao patamar evolutivo em que estamos. Mas, enfim, sem passarmos, então, por essa primeira reflexão acerca dessa questão fundamental, nosso entendimento do universo, da vida e de tudo mais estará sempre limitado, muito restrito. Será sempre uma construção muito frágil, porque não ancorada nessa base e porque não sustentada, digamos assim, por colunas firmes que partem dessa base. Essas colunas serão aí os atributos de Deus que já conseguimos entender. São esses atributos aqueles que dão sustentação à nossa compreensão do universo e da vida. Sem eles, construímos, digamos, sobre areia movediça. A nossa construção será frágil. Por quê? Porque eles são o critério, o melhor critério que temos para saber se a nossa compreensão está indo bem ou não. Porque sabemos que esses atributos, como o próprio Criador, são eternos e são imutáveis. Então, tudo que aí está tem de se harmonizar com eles. Tudo que se afasta deles, tudo que tenda simplesmente a diminuí-los, estará se afastando da verdade. É claro que, mais uma vez, não sabemos todos os atributos de Deus. Aliás, o próprio fato de definirmos os atributos de Deus é, em algum sentido, limitá-lo, mas para a nossa condição agora é o que podemos, para irmos aos poucos o entendendo. Não sabemos tudo o que ele é, diz Kardec no Livro dos Espíritos, mas já sabemos aquilo que ele não pode deixar de ser. Algumas das coisas, algumas das características que ele não pode deixar de ter. Então, esses atributos, o estudo do Criador, da sua natureza e dos seus atributos, principalmente, são essenciais para a compreensão mais abrangente do universo e da vida. É isso que Leon Denis está sinteticamente dizendo nessa frase. Acima de todos os problemas da vida e do destino, levanta-se a questão de Deus. Porque desta, sendo ela a fonte, nascerá aí todo o rio das demais questões, das demais reflexões. Kardec vai falar ou vai trabalhar algo muito semelhante, né, com esse mesmo espírito no livro A Gênese, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2. A importância desse estudo do Criador, da natureza divina, claro, dentro dos moldes que já conseguimos alcançar, e como isso impacta, digamos assim, o nosso estudo, a nossa apreensão do universo e mesmo a nossa relação, a nossa vivência aqui no mundo, em sociedade. Então, no capítulo 1 do livro A Gênese, ele vai trabalhar como que esse estudo, esse entendimento da natureza divina, dos atributos divinos, vai impactar a nossa vida em sociedade. As nossas relações de uns para com os outros, enfim, a nossa maneira de nos conduzirmos pela vida. No capítulo 2, no item 19, ele tem um trecho muito importante, realmente muito importante,
em que ele vem fazendo ali todo um estudo sobre os atributos de Deus, que culmina nesse trecho que está ali no item 19, que é de uma profundidade, de uma importância filosófica para nós, no Espiritismo, capital. Então até vou lê-lo aqui para a gente ver como que Leon Denis estava sintonizado, afinado com o próprio Kardec, né? A gente já falou da questão 1, Kardec não começa com aquela questão por acaso, ele queria nos dizer implicitamente, claro, os espíritos também, que Deus é o ponto de partida de tudo, como também o ponto de chegada. Ele é o edifício universal. E no livro A Gênese, nesse capítulo 2, item 19, ele vai reforçar ainda mais isso, que é o que Denis está fazendo aqui também na sua obra, ao escolher como primeiro capítulo dessa segunda parte, que trata dos grandes problemas do universo e da vida, escolher esse capítulo sobre Deus. Colocar o capítulo, a análise sobre Deus, nesse primeiro capítulo da segunda parte. Pois bem, Kardec vai dizer assim, ele vem, como falei, fazendo o estudo dos atributos, né, explicando os atributos de Deus. E aí lá no item 19 do capítulo 2, ele diz assim, Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições e não pode ser diverso disso. Então, como falávamos, a frase de Kardec que é lapidar. Nós não sabemos tudo que Deus é, mas já sabemos algumas coisas que ele não pode deixar de ser. Porque se ele deixasse de ser isso, então ele não seria Deus. Então nós teríamos uma imensa contradição e ele não poderia ser Deus. Então, Kardec usa aí aquele tipo de demonstração, né, pelo absurdo. Então, se Deus fosse isso, ou se Deus não tivesse isso, então eu teria um absurdo. Então não pode ser assim. Isso é um tipo de construção lógica, né, argumentativa muito comum na filosofia, na própria lógica, na matemática, é a prova pelo absurdo. Se eu proponho uma hipótese, essa hipótese ao final me conduz a um absurdo, então essa hipótese é falsa. Não pode ser assim. Entendem? Então isso é muito comum no âmbito, por exemplo, da matemática, da lógica, da filosofia. Kardec propõe, se Deus não fosse onipotente, se existisse outro ser tão potente, se fosse possível ter outro ser tão potente como Deus, aí a gente chega a um absurdo. É esse o esforço que Kardec faz lá na questão 13 de O Livro dos Espíritos, no seu comentário, quando ele vai pegando atributo por atributo e mostrando como se Deus não tivesse aquilo, como nós chegaríamos a um absurdo. Então é a prova pelo absurdo. Por isso Kardec está dizendo aqui, não pode ser diverso disso. Porque se ele não fosse imaterial, então ele seria transitório, não poderia ser Deus. Não poderia ser esse que dá unidade a toda a criação, que antecede a criação e que é isso que dá essa estabilidade a toda a criação. Esse exercício nós podemos fazer com cada um dos atributos. Foi assim que Kardec chegou a concebê-los, com o auxílio dos espíritos. Mas aí ele prossegue. Tal o eixo sobre que repousa o edifício universal. Olha a importância dessa frase. Todo o edifício universal, e claro, a nossa apreensão também do universo, das suas leis, vai repousar sobre esse eixo. Qual eixo? O conhecimento dos atributos de Deus. Não o nosso conhecimento, melhor dizendo. Os atributos de Deus. Esse é o eixo, né? Porque o nosso conhecimento deles é limitado, mas os atributos que já conseguimos conhecer, esses são a base segura para a nossa análise do universo, para a nossa compreensão do universo. É aí que repousa uma compreensão mais acertada, mais fundada, na verdade, acerca do universo. Assim como também a própria criação, ela é estável, ela é assim tão perfeita, tão equilibrada, porque funda-se nesses atributos de perfeição do Criador. Mas então a gente pode pensar essa frase de Kardec em dois sentidos, né? A própria criação em si. Por que ela é tão perfeita? Por que ela é tão harmoniosa, tão equilibrada? Porque funda-se nesses atributos de perfeição do Criador. Então ela reflete esses atributos de perfeição do Criador.
O outro sentido que podemos pensar essa frase é a nossa apreensão do universo. Ou seja, o nosso edifício, o edifício que a humanidade vem construindo ao longo dos milênios, de compreensão do universo. Esse edifício repousa onde? Sobre os atributos de Deus que já conseguimos compreender. São eles que dão base, são eles que são o critério fundamental para ver, olha, esse tijolinho aqui entra nesse edifício, olha, esse aqui não. Então, são um critério fundamental. Kardec segue dizendo, o farol cujos raios se estendem por sobre o universo inteiro, única luz capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade. Percebem a dimensão disso? Por que Denis coloca aqui que acima de todos os outros problemas ergue-se o problema ou a questão de Deus? Porque é ele esse referencial maior, é ele o farol que conduz a criatura humana, a nossa compreensão dele, o nosso esforço por entendê-lo é o farol que nos conduz na compreensão de todas as outras questões fundamentais do universo e da vida. Farol, luzes que se espalham, né, esses raios por todo o universo, alcançando todas as mentes, todas as consciências que a queiram buscar. Claro, cada uma das consciências e das mentes apta a lidar com um certo nível de luz. Porque a visão dos atributos de Deus que Cristo, né, que o Mestre teria, é bem distinta da nossa. Mas bem distinta da nossa. Mas é o que Jesus precisa no patamar em que está. Espírito ele que também está em processo de ascensão. Embora já sendo um Cristo, também é um espírito que progride, porque entre quaisquer criaturas e Deus há sempre um infinito a ser percorrido. Agora, a nossa visão de Deus é bem distinta da que ele tinha. Por isso que Jesus usa no Evangelho, né, pronomes diferentes para, digamos assim, se referir a Deus. Ora ele fala assim, meu Pai. Ora ele fala vosso Pai. E ora ele fala nosso Pai. Então, meu Pai é quando ele está falando da sua perspectiva de Deus, que para nós ainda é inabordável muitas vezes. Quando ele fala vosso Pai, ele está falando da nossa visão de Deus. E quando ele fala nosso Pai, ele já está falando daquilo que nós partilhamos em comum. Então, quando ele fala da visão amorosa, né, de um Pai amoroso, ele usa Pai nosso, nosso Pai. Porque isso é uma coisa que ele, como nós, já podemos compreender, o mais do que isso, sentir de Deus. É um Deus amoroso, então é nosso Pai. Quando ele fala de meu Pai, eu vou para o meu Pai. Sabe-se lá quais esferas, qual a relação que Jesus tem com o Pai. Então ele fala, eu vou para o meu Pai. Né? Não conheceis ainda o meu Pai. E vosso Pai, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Porque se ele colocasse, para a gente tomar como referencial, a visão que ele tem de Deus, para nós seria quase que improfícuo. Mas ele coloca como meta o vosso Pai. Então, a visão de Deus que se adequa ao momento em que estamos, esse é o referencial. Quando eu me esforço por alcançar esses atributos que eu já consigo compreender, eu cresço. Em crescendo, cresce a minha visão de Deus. Então, o vosso Pai aí é atualizado. Então, Jesus nos deu com essa sua orientação um loop infinito, né? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. No ponto que eu estou, a minha visão de Deus é um referencial na busca pela verdade, na busca pelo progresso. Quando me esforço por fazer essa caminhada, eu cresço. Ao crescer, cresce também a minha visão de Deus. Então eu atualizo o vosso Pai, passo a ter novas metas e novos horizontes a percorrer, a alcançar. Percebe como é profundo isso? Isso está permeando o Evangelho em todos os momentos? É o que Kardec também está dizendo aqui. Essa busca por compreender a Deus, ela está na base de todas as buscas mais fundamentais da criatura humana. Pois bem, ele segue aqui, orientando-se por essa luz, ele nunca se transviará. Se, portanto, o homem há errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que lhe estava indicado. Então, por que ao longo dos séculos a gente foi cometendo tantos equívocos em termos de apreensão do universo? Porque nós sobrepusemos interesses nossos, muitas vezes,
aos atributos divinos que já tínhamos condições de alcançar. Com o Evangelho já nos foi dado, já nos foi trazido aí todo um arcabouço de atributos do Criador. Mas justamente porque muitas vezes nós colocamos nossos interesses, né, as nossas paixões acima desses atributos, nós deturpamos e transviamos o nosso entendimento da lei divina do universo. Foi assim que chegamos a conceber ideias, por exemplo, como um inferno eterno na criação. Um local, um estado em que a criatura estaria eternamente destinada, fadada a sofrer. Esse é um exemplo claro, talvez um dos mais claros, de como, sobrepondo os nossos interesses humanos, muitas vezes interesses de dominação, de influenciação sobre atributos divinos, nós criamos algo que destoa completamente da verdade. A ideia de que seria possível na criação, por alguns equívocos limitados no tempo, alguns equívocos cometidos em alguns anos, que representam uma vida aqui na Terra, o indivíduo ser condenado à eternidade de penas e de sofrimentos. Então, esse era um dos motivos que mais causava incredulidade. A gente falou sobre isso na primeira parte. Aquelas antigas concepções, antigos dogmas que levavam os indivíduos à incredulidade, porque não fazia sentido. Um Deus que diziam ser amoroso, mas que, ao mesmo tempo, criava ou permitia que fosse criado um estado de coisas como esse, um inferno eterno, em que a criatura estaria eternamente fadada a viver distante de Deus, em que não lhe seriam dadas outras oportunidades, ou seja, seria trazer Deus para um plano abaixo da própria criatura humana, que quando vê o filho equivocar-se, dá sempre a ele uma nova oportunidade, dá sempre uma nova oportunidade. Por mais profundo que tenha sido o erro, a mãe sempre vai ter naquele filho ainda esperanças, vai lhe abrir outras oportunidades. Nunca vai fechar a porta do seu coração. Então, como Deus poderia ser menor que nós? Por quê? Nós sobrepusemos os nossos interesses aos atributos divinos. Por isso, nos desviamos da verdade. Para a gente ter uma ideia da importância disso, a questão 1009 do Livro dos Espíritos é talvez uma das questões com mais respostas. Nós temos ali Sócrates respondendo, Paulo apóstolo, enfim, grandes espíritos vêm falar sobre essa questão, dar uma resposta a essa questão, que trata justamente sobre o quê? A eternidade das penas. E eles vêm falando então, cessai de uma vez por todas de medir Deus pelas vossas pequenezes. Cessai de colocar lado a lado o mal e o bem. O mal como condição transitória da criatura e o bem como condição eterna aí do Criador. Não dá para conceber um Criador que é a própria expressão do bem que condene os seus filhos a algo como um inferno imperecível no tempo. Então, por isso os espíritos são bastante enfáticos ali, no sentido de renovar essa ideia nossa e falando, inclusive, que era uma das maiores causadoras do ceticismo, da incredulidade. Então, é o que Kardec está dizendo. Se a gente buscar se orientar por essa luz dos atributos divinos, então nunca nos transviaremos. Claro que não alcançaremos de pronto toda a verdade, mas estaremos no caminho mais adequado. Olha, se harmoniza com o atributo divino, não fere, não limita, não restringe nenhum dos atributos divinos, então grandes chances de estarmos no bom caminho de entendimento. Que é o que ele segue dizendo aqui, no próximo parágrafo. Tal também o critério infalível, olha o grifo, critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos, que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade.
Olha, gente, isso aqui é de uma importância assim tão capital nos nossos estudos, na interação, por exemplo, com os espíritos, né? Na filtragem, na análise daquilo que os espíritos nos trazem, no estudo de outras visões de mundo, de outras filosofias. Esse é o critério infalível, a medida segura para a gente filtrar ali o joio do trigo, o que é acréscimo humano, incompreensão humana, o que é realmente verdade divina. Os atributos são esse critério. Por isso eles são os pilares que dizia que, fundados em Deus, dão sustentação a essa nossa construção, a esse edifício. Né? Quer ver um exemplo de como Kardec aplicou isso também? Por exemplo, Kardec tinha dificuldades com a ideia da reencarnação a princípio. Mas, na medida em que ele foi estudando, em que ele foi pensando aquilo tudo, ele foi vendo que a não existência da reencarnação feria gravemente um atributo essencial da divindade. Ora, Deus é soberana justiça e bondade. Como conciliar tamanha discrepância, né, que a gente vê no mundo entre as diversas vidas, entre as diversas experiências, uns com tantas facilidades, com uma vida inteira de paz, né, exterior, de facilidades, de recursos, de abundância. Outros, desde a mais tenra idade, lidando com enfermidades, com dores, com provas atrozes. Então, diante de tamanho contraste que a gente vê no mundo, como conciliar a ideia de um Deus justo com esse contraste, sem acrescentar aí o elemento da reencarnação? Todo mundo tem uma vida só, e essa vida vai ser diferente, vai ser discrepante, vai ser totalmente distinta de uns para com os outros. Como conciliar isso com a justiça perfeita de Deus? Então foi essa análise baseada nesses critérios que levaram a Kardec aos poucos ir mudando a sua opinião e chegar então a conceber realmente, para que não firamos um atributo essencial da divindade, a reencarnação é uma das leis universais. Sem ela chegamos a um absurdo, sem ela chegamos a uma contradição. Então ele mesmo aplicou isso ao longo da codificação, por isso trouxe-nos esse tratado que está no capítulo 2 do livro A Gênesis, como também lá no livro dos Espíritos, na questão 13. E não é só aquilo que tenda a anular um atributo de Deus, mas simplesmente a diminuir. Às vezes uma análise vai diminuir um pouco esse atributo de Deus. Ele não vai ser assim tão justo, mas ele é justo, mas não vai ser a soberana justiça. Ora, então temos um problema, porque Deus tem de ser infinito em todas as suas perfeições. Ele é a própria justiça. Né? Ele é a própria medida da justiça perfeita. Então, qualquer coisa que venha a diminuir isso, não anular de todo, então não pode estar com a verdade. Qualquer coisa que venha fazer de Deus algo menor do que ele realmente é, não pode estar com toda a verdade. Percebe? Por exemplo, essa ideia de um Deus muito voltado, centrado na Terra que tínhamos, fazia dele um Deus menor do que de fato ele é, o Deus cósmico, o Deus universal. Né? Se a Terra fosse simplesmente o único lugar onde tivéssemos vida e o único foco de atenção do Criador, então tudo mais que ele criou para nada, simplesmente para a nossa contemplação. Isso diminui essa onipotência, essa grandeza do Criador, essa sabedoria do Criador. Isso diminui. E ele é soberanamente sábio também. Ele é a inteligência suprema. Se ele é a inteligência suprema, ele não criou isso só para nossa contemplação. Tudo isso aí está repleto de vida. A Terra não é o centro do universo, portanto. Então, veja como esses critérios bem aplicados vão ajudando-nos a pensar tudo mais. Vida em outros mundos, né? As finalidades maiores da vida, o próprio fato de Jesus ter vindo estar conosco. Será que a salvação
realmente se dá só a partir do conhecimento de Jesus, bem, e todos esses outros seres, então, que viverão em outras esferas, em outros lugares, que nunca viram Jesus. Então, tudo isso vai se aplicando, esses critérios, à nossa análise do universo e da vida, né? Então, ele ainda conclui com um último parágrafo. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, olha, filosofia, psicologia, moral, religião, podemos passar a outras áreas. Só há de verdadeiro o que não se afaste nem um tio das qualidades essenciais da divindade. Nenhum tio. Lembra lá de Jesus falando? Nenhum tio da lei. Não vai passar, não vai se reduzir nenhum tio da lei. Não vai se perder nenhum tio da lei. Então, tudo aquilo que se harmonize de tal modo com as qualidades essenciais do Criador, sem a perda de nenhum tio, isso então está realmente consolidando-se como uma perspectiva sólida, uma compreensão sólida do universo, da vida e das suas leis. Então, percebam a importância, o alcance filosófico dessa parte que Leon Denis trabalha aqui com essa simples frase e que Kardec frisa também aqui nesse item 19 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Melhor, do livro A Gênese, perdão. Denis então segue dizendo: se estudamos, logo no segundo parágrafo, as leis da natureza, se procuramos o princípio das verdades morais que a consciência nos revela, então ele já está apresentando aqui dois caminhos importantes que ele vai trabalhar ao longo de todo esse capítulo, que são os dois caminhos de compreensão do Criador e das suas leis. A natureza é uma via e a consciência é outra via. Pois bem, se pesquisamos a beleza ideal em que se inspiram todas as artes, em toda parte e sempre, acima e no fundo de tudo, encontramos a ideia de um ser superior, de um ser necessário e perfeito, fonte eterna do bem, do belo e do verdadeiro, em que se identificam a lei, a justiça e a suprema razão. É como se, lançando um olhar pela história da humanidade ao longo de todos os milênios, a gente sempre encontrasse um fio condutor, um agente oculto. Né? Aquela beleza toda que vimos, por exemplo, na Grécia Antiga, a vemos em outros lugares, por exemplo, na China multimilenária. Povos que não tinham contato entre si, mas que, no entanto, revelavam expressões de beleza, de arte, de tamanha grandeza que nos impressionam ainda hoje, nos nossos tempos de hoje, com muito menos recursos, às vezes, que tinham. Parece que há uma fonte aí, onde, em todos os tempos, os espíritos mais elevados puderam ir beber. Por quê? Eram espíritos que estavam muito à frente do seu tempo, espíritos mais adiantados, que encarnaram em todos os tempos, em todos os séculos, e que conseguiam acessar essas fontes. Por isso, expressões de beleza, de arte da Grécia Antiga parecem, para os nossos tempos hoje, ainda algo muito distante. Né? Algo assim que você fala, mas como é que esses seres lá atrás conseguiam alcançar isso? É uma coisa meio fora do tempo, porque eram espíritos habilitados a ir beber nessa fonte. Fonte que é eterna, que transcende o tempo. Né? Descobertas, entendimentos, visões que esses espíritos tinham, como a gente estudou lá na primeira parte, né? Por exemplo, os conhecimentos que os egípcios tinham, de onde eles tiravam aquilo? Eram espíritos mais adiantados que conseguiam beber dessa fonte. Conhecimentos que hoje, para nós, ainda são o futuro. Eles tinham conhecimentos lá de magnetismo, né, dos fluidos e tudo mais, que para nós ainda são o futuro. Estamos ainda por descobrir. Por quê? Porque acessaram essa fonte eterna, imutável, atemporal, que transcende o tempo, beberam dessa fonte e trouxeram aqui para o plano da matéria da transitoriedade. Então, se a gente faz um olhar desinteressado, né? Sem viés, sem orgulho e tudo mais, a gente vê que tem de existir uma fonte que pôde alimentar, nutrir as diversas culturas e civilizações em todos os tempos.
com os ideais aí de justiça, de beleza, né, de razão, de inteligência, enfim. O mundo físico ou moral é governado por leis. E essas leis, estabelecidas segundo um plano, denotam uma inteligência profunda das coisas por elas regidas. Não procedem de uma causa cega. O caos e o acaso não saberiam produzir a ordem e a harmonia. Então é aquilo que falávamos. Deus, na feliz definição do Apocalipse, né, que João traz, o próprio Cristo, é o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega a última letra. Por isso que ele coloca o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Então ele é ao mesmo tempo o criador de tudo que há, né, o planejador de tudo que há, mas ao mesmo tempo planeja isso para um fim. Então, ao mesmo tempo que ele cria com uma finalidade. Portanto, o universo, a criação, tem um sentido. Tudo segue um sentido, um propósito. Tudo parte de um princípio e se encaminha para um fim. Nasce de Deus e se encaminha para Deus, como que num círculo, né? O Leon Denis mesmo vai ter, em outro momento, uma parte que ele vai tratar da lei circular. No livro O Grande Enigma, ele tem uma parte que ele trata da lei circular. Os druidas pensavam o universo muito assim, em termos de leis circulares, o círculo, né? Que representa também o infinito aí. Então, ele é ao mesmo tempo o princípio e o fim, esse círculo que representa eternidade e infinitude na criação. Então, ele cria e ao mesmo tempo planeja, projeta para um fim. Então, se você olhar as leis, elas se organizam no sentido de levar isso, ou toda a criação, a esse fim. Por isso que a gente vê na natureza a lei de aperfeiçoamento das formas. Ora, se não tivesse uma inteligência, um plano por detrás disso, por que as formas estão se aperfeiçoando? Por que o nosso corpo foi se aperfeiçoando? Se não há se é o acaso que governa isso. Por que os animais, a forma, os corpos dos animais, as árvores, as plantas vão se aperfeiçoando? Né? Por detrás da chamada seleção natural, que é um mecanismo dessas leis, nós temos algo maior. Nós temos um universo percorrendo um sentido. Por que as civilizações se aperfeiçoam? Por que a gente não volta ou não caminha para trás? A gente sempre vai caminhando mais, a gente vai caminhando para frente. Né? Por que os indivíduos que nascem hoje já nascem mais habilitados para lidar com as características da sociedade de hoje? Por que eles já vêm mais habilitados para isso? Já vêm mais, digamos assim, preparados para lidar com o arcabouço de conhecimentos que já foi acumulado até aqui. Por que os indivíduos que nascem hoje não nascem, digamos assim, claro, com exceções, né, de espíritos por vezes que encarnem aqui a título de aprendizado, espíritos que vêm de mundos inferiores às vezes, mas por que os espíritos de hoje não nascem já tentando viver como os bárbaros do passado? Por quê? Porque há um progresso acumulado, há um sentido, as civilizações elas seguem esse sentido da lei. Então, basta um olhar mais acurado para ver que há uma orientação para o universo. E o acaso e o caos não poderiam produzir isso. Né? Esse acúmulo sempre se aproveita o que já se conquistou daqui até aqui e encaminha-se para o progredir para frente, para o futuro. Porque se fosse assim, pensando, por exemplo, nos seres da natureza, as mutações poderiam gerar, digamos assim, guinadas e perder-se tudo aquilo que já foi conquistado. O ser lá desenvolveu na sua forma uma conquista que é muito importante ali para a sua evolução. O que faz com que essa conquista vá permanecendo? Não é só a seleção natural, né? Porque não teria estabilidade a criação. A seleção natural, as mutações poderiam atuar no sentido de impedir de manter-se aquela conquista já efetuada. Mas não, aquela conquista permanece e vem vindo outras que se harmonizam com aquela. Então, por mais que se tente fugir disso, muitas vezes
a ciência material vai tentar fugir disso, no fundo, há que se ter um sentido para poder explicar a natureza como ela é. Né? Senão a gente estaria sempre começando de novo, estaria sempre partindo de novo de um novo princípio, mas não. O que foi acumulado já em termos de conquista está sempre ali já consolidado e vai se agregando a algo de novo. O que garante que não se perca tudo isso que já foi desenvolvido? Esse sentido que é dado à vida pelas leis divinas. Né? Então, é uma questão profunda, filosófica, mas altamente importante. Num olhar mais acurado daquele que realmente busca entender o universo para além simplesmente do que os sentidos podem captar, percebe-se esse sentido, essa orientação da vida, que o acaso e o caos não poderiam gerar. Mais adiante, no mesmo parágrafo, mas no final, Leon Denis diz assim: não se poderia conceber a inteligência sem personificá-la em um ser, mas esse ser não vem adaptar-se à cadeia dos seres. É o pai de todos e a própria origem da vida. Então ele é também esse arcabouço de toda a inteligência do universo. Todas as inteligências relativas, que somos nós, os espíritos, no fundo, herdamos um atributo dessa inteligência suprema, claro, em grau relativo. Né? Então, é interessante ver no Livro dos Espíritos, a questão 1, os Espíritos falam inteligência suprema. Na questão 23, quando vão definir espírito, eles dizem princípio inteligente do universo. Então veja que Deus é a inteligência suprema, aquilo que está lá no máximo, o que não pode ser alcançado, o que suprema todas as outras inteligências. Então, os espíritos são os seres inteligentes do universo. Mas, por mais inteligentes que sejam, por mais que tenham progredido, sempre haverá uma inteligência que suprema a todos, que está acima de todos, que é o Criador. Mas ele está presente em nós através desse atributo, relativo, claro, em nós, que nos foi dado. É isso que está dito lá no livro Gênesis. Imagem e semelhança do Criador. Nós somos seres inteligentes. Ele é a inteligência. Percebe? Ele é o atributo por excelência. Ele é a própria virtude em si. Nós podemos ser virtuosos. Nós podemos ter os seus atributos em grau relativo. Então ele é a inteligência suprema, nós somos os seres inteligentes. No parágrafo seguinte, mais para o final, Leon Denis diz assim: Deus é antes a personalidade absoluta, e não um ser que tem uma forma e limites. Deus é infinito e não pode ser individualizado, isto é, separado do mundo, nem subsistir à parte. Então aqui é um conceito importante, Leon Denis vai falar disso mais adiante. A simples limitação de Deus, a simples definição de atributos do Criador é, de certo modo, uma limitação do Criador. Deus é muito maior do que isso. Mas para estudá-lo, nós precisamos ir vendo por partes, né? Como a gente diz, vamos fazendo por partes. A gente pega uma parte aqui, uma pecinha do quebra-cabeça ali. É uma limitação dele, mas para seres limitados como nós, o caminho, são os meios que temos, por enquanto, de melhor compreendê-lo, ou de compreendê-lo um pouco, né? Em alguns aspectos. Mas não podemos nunca esquecer que é limitá-lo. Deus é. Essa talvez seja a melhor definição dele. Como está lá no livro, né? De Êxodo, no seu diálogo simbólico com Moisés, eu sou. Que Jesus vai se utilizar muitas vezes. Mas os atributos nos ajudam no entendimento gradativo, segundo as nossas possibilidades, dessa sua natureza. Mas ele é infinito. Para além do infinito, Deus é. Diziam os cabalistas, né? Deus começa depois do infinito. Então, ele é muito maior do que essas restrições. É como se a gente olhasse pelo buraco da fechadura. A gente vê uma parte do quarto, não vê o quarto inteiro. No dia que a gente abrir a porta, a gente vai conseguir enxergar melhor o quarto. Esse é o processo da evolução, né? É o processo que nós estamos inseridos. E ele está, ao mesmo tempo, no mundo e fora do mundo. Então, Deus não se limita ao mundo.
Ele não se limita à sua criação, porque se ele se limitasse à sua criação, se ele estivesse englobado na sua criação, ele seria menor que a sua criação. Então não teria sentido isso, seria um absurdo. Né? Porque aquele que cria é maior, né, do que aquilo que criou, em termos de possibilidades, né, criadoras. Mas ele também não está somente fora da criação, ele abarca a criação. Então, é aquele conceito, aqueles conceitos filosóficos, né? Deus é ao mesmo tempo transcendente e imanente. Imanente porque está na criação, não é a criação, mas está, permeia a criação. Está envolvido, atua na criação. E transcendente porque não se restringe à sua criação, é maior do que ela. É o que Leon Denis está dizendo aqui. Então, são conceitos importantes acerca da natureza divina. Né? Nessa nossa busca por entendê-lo. Claro que em níveis gradativos. Os Espíritos vão falar sobre isso na primeira parte ali do Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe ainda sentidos. Então, a gente está num processo gradativo. Quanto a não se cogitar do estudo da causa primária como inútil e incognoscível, conforme a expressão dos positivistas, perguntaremos se a um espírito sério é realmente possível comprazer-se na ignorância das leis que regulam as condições da sua existência. Então ele está falando aqui, fazendo uma crítica, né, aos positivistas que, em tentando reduzir a análise do mundo e do universo àquilo que podíamos medir, analisar com os sentidos e deduzir na forma de leis fixas, rígidas, restringiu em muito a nossa capacidade de apreensão da criação e principalmente do Criador, que não pode ser medido, analisado com telescópios, com microscópios e tudo mais. É sobretudo um esforço do pensamento, como os Espíritos vão dizer lá no Livro dos Espíritos. É sobretudo um esforço do pensamento que nos aproximamos de uma compreensão gradativa de Deus e também do sentimento. Né? Na questão 244, Kardec pergunta assim: os Espíritos veem a Deus? E eles respondem: os superiores o veem e o compreendem, os inferiores o sentem e o adivinham. Então, como nós, espíritos inferiores, estamos nos aproximando dele? Sobretudo pelo sentimento e pelo pensamento, pela análise, né? Pela intuição. Para isso, por meio desses recursos, é que vamos aos poucos concebendo melhor essa ideia de Deus em nós. Para os positivistas, então, isso seria impossível, porque seria aquilo que eles chamam de incognoscível, porque não pode ser medido com sentidos físicos, materiais, nem com os instrumentos nossos. Então, Leon Denis falou, olha, assim se restringe muito a nossa apreensão da vida, do universo, de nós mesmos. Para estudar a nós mesmos, nós não vamos usar um telescópio. Isso é para estudar nosso corpo, mas para estudar nós, alma, nós vamos estudar o quê? Pensamento e sentimento. Os positivistas, portanto, ao restringirem isso, ao não considerarem isso como um instrumento de conhecimento do universo e da vida, restringiu em muito as suas possibilidades. Né? No livro Escrínio de Luz, no capítulo 48, que vai falar sobre a ideia de Deus, Emmanuel vai dizer, por enquanto, o melhor recurso que temos para entendermos melhor a Deus é o do sentimento. Por isso Jesus focou em falar tanto desse Deus amoroso, desse Deus Pai, porque a nossa inteligência, as nossas faculdades são ainda muito limitadas para abarcar a natureza íntima de Deus em termos da razão, em termos da lógica. Conseguimos com os atributos que já conseguimos entender. Mas o principal recurso que temos por hora para compreender a Deus é sentindo-o. E é o que os Espíritos reforçaram lá na questão 244. Sentem e adivinham. Então, o que Denis está falando aqui também. Né? E aí, a gente se limita em muito e ficamos presos na ignorância quando já temos recursos para avançar um pouco mais, compreender um pouco mais Deus e, por consequência, o universo, a vida, a nós mesmos. A indagação de Deus impõe-se, pois que ela é o estudo da grande alma, do princípio da vida que anima o universo e reflete-se em cada um de nós. Então, estudando a grande alma, eu estudo a alma que sou. Estudando a fonte, eu conheço também um pouco do rio, um pouco não, muito do rio, né, que ela gerou.
Tudo se torna secundário quando se trata do princípio das coisas. Por isso é o princípio, né? Causa primária ou primeira de todas as coisas. A ideia de Deus é inseparável da ideia da lei, principalmente da lei moral, e sem o conhecimento desta, nenhuma sociedade pode viver ou desenvolver-se. Então aqui é outro ponto importante. Como que o conhecimento dos atributos da natureza divina impacta também na nossa própria vivência em sociedade, na nossa própria vivência moral. Nós falamos aí nos episódios passados sobre a esse relativismo que a criatura é conduzida quando não encontra essa base em Deus. Porque em não tendo Deus e essas suas leis soberanas a regir o universo, então tudo é válido. Por mais que se criem sofismas para tentar dizer que não, se não há Deus, isso, por exemplo, Dostoiévski vai trabalhar na sua obra, né? Em não tendo Deus, então tudo é lícito, tudo é válido. Se não me engano, em Irmãos Karamazov, que ele vai trabalhar esse conceito. Por quê? Falta base. Bom, não tem lei, então vale tudo. Mas em tendo lei, ali repousa esse princípio da verdadeira moral. Por isso, na definição de moral dos espíritos, na questão 629, ele diz: funda-se na observância da lei divina. Moral, lei e o Criador estão intimamente relacionados. Uma sociedade mais moralizada é uma sociedade que compreende melhor as leis divinas e as vive, né? Daí a importância desse conceito. E Kardec, como dizíamos, vai trabalhar isso também no capítulo 1 do livro A Gênese. A gente falou com o capítulo 2, ele trabalhou um outro aspecto da importância desses atributos, no aspecto aí da compreensão do universo e tudo mais. Agora ele vai falar da importância desses atributos para as sociedades, para a vida em sociedade. E ele diz assim, lá no item 23 do capítulo 1, a parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de fonte primária, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo sobre o que ele considera a divindade. Então, a visão nova que Jesus vai trazer de Deus como um Deus amoroso, misericordioso, é a pedra angular da sua doutrina, porque vai trazer uma série de outros deveres para a criatura humana a partir dessa compreensão. No item 24, Kardec diz assim, sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As que têm um Deus parcial e cioso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, ou seja, dão muito valor às aparências, à ritualística, por crerem-no mais ou menos contaminado das fraquezas e ninharias humanas. O que Kardec está fazendo aqui? Ele está traçando uma conexão entre a visão que temos de Deus e a maneira como nos portamos no mundo. Aqui, mais voltado para o aspecto religioso. Então, aqueles que viam Deus, um Deus vingativo e cruel, sentiam-se apoiados nas suas condutas agressivas, nas suas condutas de perseguição. Por quê? Deus é pelo bem, né, digamos assim, da religião, é pela vontade divina. E foi esse argumento que muitas vezes usamos quando nos perdemos ao longo dos séculos nos maiores equívocos no âmbito religioso. Porque víamos ou projetávamos em Deus essas imperfeições e nos sentimos justificados nas nossas condutas. Então a nossa visão de Deus impacta na maneira que nos portamos no mundo. Quando eu vejo um Deus muito parcial, muito humanizado assim, né? Um Deus que se preocupa mais com a maneira como eu me visto, a maneira como eu me coloco para orar ali, né? Se eu oro assim ou assado, o templo que eu faço, um Deus muito humanizado, então eu vou ficar muito aferrado, muito apegado a aspectos exteriores. Então eu passo a ter uma religiosidade mais exterior do que propriamente interior. Para mim é mais importante se o outro está seguindo regras exteriores do que se ele está vivendo condutas interiores de amor, de caridade, bondade. Que por exemplo, os fariseus. Ficavam mais preocupados se Jesus iria curar no sábado
do que se Jesus iria fazer o bem no sábado. Por quê? Ficavam mais preocupados em Jesus romper uma regra exterior, que era de não poder trabalhar no sábado, do que Jesus fazer o bem no sábado e ajudar quem precisava. Percebe? Essa visão de Deus deles muito parcial impactava nas suas relações. E isso se estende para outros aspectos da vida em sociedade. Para além dos aspectos da religiosidade em si, no item 25, Kardec sendo dizendo: toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom, misericordioso, ele faz do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação. Mais adiante, sobre esta crença, assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. No parágrafo seguinte, então, esta revelação dos verdadeiros atributos da divindade, de par com o da imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sob outro aspecto e tinha, por isso mesmo, de reagir contra os costumes e as relações sociais. Então, diante de um Deus amoroso, a minha maneira de me relacionar com o próximo, seja no âmbito religioso, seja no âmbito qualquer da sociedade, muda-se, eu tenho de mudar por completo, porque agora eu tenho um referencial de um Deus amor. E é o que eu preciso buscar. E isso impacta, portanto, nas minhas relações com o próximo. Eu não consigo mais justificar perante a minha consciência posturas de intolerância, de agressão, de perseguição. Por quê? Agora, esse Deus que eu enxergo, com esses atributos mais próximos, realmente da natureza divina, não mais abonam essas posturas. Quando tinha lá a visão deturpada de Deus, aquilo internamente justificava. Mas agora, com uma visão mais depurada do Criador e dos seus atributos, isso não mais se justifica. Por isso representa para a criatura agora uma série de novos deveres que o convidam à transformação de si e, claro, das suas relações com os seus semelhantes. Então é o que Leon Denis está fazendo aqui. Nenhuma sociedade pode viver ou desenvolver-se sem uma apreensão mais profunda, ainda que não diretamente, digamos assim, religiosa, mas uma apreensão mais profunda da justiça, de uma justiça mais perfeita, de uma misericórdia mais profunda, de um maior incentivo ao amor, ao bem. Isso, no fundo, é conhecer um pouco mais dos atributos de Deus, das leis divinas. E sem isso, nenhuma sociedade progride. Porque, no fundo, todas as sociedades estão progredindo no sentido de aproximarem cada vez mais as suas leis das leis divinas, como está lá, na lei de sociedade, na lei de progresso. A sociedade perfeita, a verdadeira civilização completa, na questão 793, é aquela que vivencia as leis divinas do amor, da caridade, do bem. Todas as sociedades que se afastam dessas leis, um dia perecem para que se renovem e possam reaproximar-se e consolidar-se mais em harmonia com essas leis. É o que o Livro dos Espíritos nos ensina. Seguindo aqui, no próximo parágrafo, Leon Denis diz: sem dúvida, não se pode demonstrar a existência de Deus por provas diretas e sensíveis. Deus não se manifesta aos sentidos. A divindade ocultou-se em um véu misterioso, talvez para nos constranger a procurá-la, o que é o mais nobre e mais fecundo exercício da nossa faculdade de pensar, e também para nos deixar o mérito de descobri-la. Porém, existe em nós uma força, um instinto seguro que para ela nos conduz, afirmando-nos sua existência com maior autoridade do que todas as demonstrações e todas as análises. Lembra lá o que falávamos? Questão 244. O sentem e o adivinham. É um esforço do pensamento, da intuição e, sobretudo, do sentimento que aos poucos vai nos aproximando. Não dá para restringir a uma busca sensorial dos sentidos físicos. Não é por meio disso que alcançamos Deus. E claro, nesse esforço por melhor entendê-lo, a criatura vai crescendo. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É a síntese evolutiva que Jesus coloca ali nessa frase e que Leon Denis traz aqui mais uma vez. Eu vou crescendo. E claro, em se escondendo, Deus também
adequa a sua expressão à criatura no estágio em que ela está. Porque se ele se mostrasse de todo, em toda a sua grandeza, certamente ficaríamos loucos, né? Ficaríamos cegos diante de tamanha luz. Então, são véus que vão sendo retirados. Aí a gente lembra o símbolo, né, do templo lá de Israel. O local mais profundo do templo, para chegar até lá, a criatura precisava passar por véus. Percebe? O templo ali representando nós mesmos, e a gente vai vencendo esses véus até chegar na presença divina, que era o chamado lugar lá, o Santo dos Santos. Obviamente que é um símbolo isso. Deus não estava lá, Deus está em toda parte. Mas simbolicamente, o templo tinha aquele lugar mais profundo que, para chegar até lá, eu precisava passar por 2 véus. Um primeiro que dava acesso ao lugar santo, onde os sacerdotes entravam, e um segundo que dava acesso ao Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote adentrava. E, no caso ali, o sumo sacerdote é um símbolo do Cristo, né? Então, Cristo foi chamado por Paulo de sumo sacerdote. Por quê? Ele chegou lá, aquele lugar mais profundo. Ele já venceu os véus. Então, a experiência que ele tem com Deus é uma experiência bem distinta da nossa. Questão 244. Eles, os espíritos superiores, o veem e o compreendem. Nós estamos vencendo véus em busca de chegar àquele lugar. O sentem e o adivinham. Então, veja como bonito, como vão se conectando todas as revelações, né? É muito simbólico toda aquela questão do templo lá. Às vezes a gente passa por aquilo, uma leitura superficial, acha tudo aquilo inútil, mas tem muitas informações que ali já estão. Essa ideia do templo, por exemplo, é muito bonita, né? O templo, o tabernáculo visto de cima tinha a forma de um ser humano, como a dizer que o templo somos nós, que lá no mais íntimo estão as leis, porque no mais íntimo do templo, onde estava lá a presença divina, estavam também as tábuas da lei de Moisés. As tábuas da lei gravadas no mais íntimo de nós. O Cristo é aquele que chegou, o sumo sacerdote que adentrou no mais íntimo, ou seja, aquele que já está na presença divina, em perfeita comunhão com Ele e com as suas leis. Nós estamos a caminho disso. Então é tudo muito bonito quando a gente vai explicando os símbolos. Mais adiante, no próximo parágrafo, isto foi a razão de ser de todas as religiões. Sentiu o espírito humano essa tendência inata que corresponde a uma necessidade do mundo, a propensão de elevar-se acima de todas as coisas móveis, perecíveis, que constituem a vida material, acima de tudo que é vacilante, transitório, e que lhe não pode dar uma completa satisfação para só inclinar-se ao que é fixo, permanente, imutável no universo. Há alguma coisa de absoluto e de perfeito em que identifique todas as potências intelectuais e morais e que seja um ponto de apoio no seu caminhar avante. Então, é da alma buscar essa estabilidade. Como diz Santo Agostinho, inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Então a gente busca saciar essa sede de estabilidade, de eternidade com as coisas do mundo, mas logo a gente vai percebendo com Jesus que a única sede ou a única água, fonte que poderá nos saciar é aquela descoberta em nós na estabilidade das leis divinas, do conhecimento e da comunhão de Deus, com Deus. É isso que ele está dizendo. Num mundo líquido como o nosso, na transitoriedade da matéria, por que sofremos tanto? Porque nos apegamos à impermanência das coisas e não à permanência em Deus e nas suas leis. Essa é a raiz dos nossos sofrimentos, principalmente das nossas aflições. Mais adiante, no próximo parágrafo, Denis fala então das objeções, talvez que poderiam surgir, né, do quantos equívocos já surgiram em torno de incompreensões quanto à natureza de Deus, quantas compreensões imperfeitas nós já criamos de Deus, compreensões realmente humanizadas do Criador e quantos males isso já não nos causou. Mas aí ele, em determinado momento, diz assim: o pensamento humano, agora mais amadurecido, afastou-se dessas velhas formas. Então, gradativamente, o pensamento humano, as consciências, vão deixando essas velhas formas em busca de formas cada vez mais aperfeiçoadas e condizentes com o estágio evolutivo em que se está, né? Esqueceu esses fantasmas e os abusos cometidos em seu nome, a fim de se dirigir com impulso poderoso à razão eterna, para Deus, foco universal da vida e do amor,
em que nos sentimos viver. Então, a gente está nesse processo de depuração do entendimento de Deus. Isso é também o processo evolutivo, é um processo de aperfeiçoamento da humanidade. E por fim, fechando essa primeira parte desse capítulo, depois nós teremos outras partes nos próximos episódios, ele diz assim, no parágrafo que começa, a ideia de que as religiões e tudo mais, ele diz assim, essa revelação acha-se escrita em 2 livros sempre abertos perante os nossos olhos. Então, a revelação dos verdadeiros atributos de Deus está em 2 livros. O livro do universo, onde em caracteres grandiosos aparecem as obras divinas, ou seja, a natureza, como está lá na questão 626, quando vão tratar os espíritos e Kardec do conhecimento da lei natural. Questão 626, o conhecimento por meio da natureza. E o livro da consciência, conhecida questão 621, no qual estão gravados os preceitos da moral. Mais adiante, é por meio desse duplo ensino que a razão humana se comunica no seio da natureza universal com a razão divina, cujas harmonias e belezas então compreende e aprecia. Então nós temos 2 caminhos de conexão da razão humana com a razão divina, de fecundação da razão divina na razão humana. A natureza e a consciência, o estudo de si e o estudo do universo. São esses 2 caminhos que Leon Denis vai desenvolver agora na próxima parte do capítulo e que nós vamos desenvolver nos próximos episódios. Por hoje encerramos aqui com essa reflexão sobre os atributos, sobre o Criador como esse alfa e ômega, o princípio e o fim, e sobre esses 2 caminhos que nos conduzem a essa compreensão cada vez mais aperfeiçoada, mais depurada do Criador e, por consequência, de nós mesmos e da própria vida do universo como um todo. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo episódio.